informações sobre o Flamengo que vem acontecendo nos últimos dias, que vem acontecendo, né? Estamos na data FIFA, as eliminatórias, tem jogadores do Flamengo à disposição de suas seleções, alguns jogadores se lesionaram, outros foram bem durante a data FIFA, pelo menos nessa primeira rodada de eliminatórias. Vamos mencionar aqui, vamos falar dos lesionados, dos jogadores cortados, quem foram bem nas eliminatórias e a prioridade do Flamengo na atual temporada. Vamos lá. Primeiro de tudo, vamos começar com os lesionados, falando em especial primeiro do Gerson. O Gerson, que fez exame na seleção, que não indicou lesão, apontou apenas uma contratura e uma fadiga no músculo posterior da coxa esquerda. Ele também, obviamente, para quem acompanhou o Flamengo e o Fluminense, ele já tinha sentido nas finais do Campeonato Carioca e foi no mesmo local. O Gerson foi cortado da seleção brasileira e vai voltar para o Flamengo e vai fazer novos exames médicos. Agora, Arrascaeta. O Arrascaeta que teve um problema muscular e também foi cortado da seleção do Uruguai. Apesar disso, o Arrascaeta vai seguir com a seleção do Uruguai sendo tratado por lá. Ele jogou só, acho que foi 42 minutos do primeiro tempo no máximo. Ele já tinha sentido, para quem não estava acompanhando a partida, o Arrascaeta já tinha sentido um problema muscular ainda no aquecimento e mesmo assim ele decidiu ir para o jogo, sofreu lesão e agora vai ser tratado pela seleção do Uruguai e continua por lá por enquanto. Outro jogador, e agora sim, que não foi lesionado e foi cortado, foi o De La Cruz. O De La Cruz, que foi o substituto do Arrascaeta na partida do Uruguai com a Argentina. O De La Cruz jogou, podemos dizer, um pouco mais de 45 minutos. Ele foi cortado da seleção do Uruguai para o duelo contra a Bolívia lá na altitude, por uma opção técnica do treinador Bielsa, e vai retornar ao Flamengo. Felizmente ele não tem nenhum tipo de problema físico, uma ótima notícia aí pro Flamengo, principalmente se a gente for parar para pensar que o De La Cruz é um jogador importante e que a gente sabe que toda vez que ele joga uma quantidade excessiva de jogos, a chance dele se lesionar é grande. Ele já tinha jogado os 2 jogos do Fla-Flu, entrou em campo contra a Argentina, mesmo que tenha sido um pouco mais de 45 minutos, mais os acréscimos, e dessa vez foi cortado. Felizmente vai ter a semana inteira para se recuperar para a estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Agora falando dos jogadores que foram para as eliminatórias e que atuaram, obviamente. Primeiro destacar que o Varela e o Alex Sandro não entraram em campo. O Varela não entrou em campo contra a Argentina e nem o Alex Sandro entrou em campo com o Brasil pela partida contra a Colômbia. Falando do Léo Ortiz, o Léo Ortiz jogou apenas 2 minutos, sequer tocou na bola. Inclusive, quando o Léo Ortiz entrou em campo, algumas pessoas questionaram sobre se a 7ª substituição, mas obviamente nas regras isso não era um problema, porque 2 jogadores saíram contundidos após pancadas na cabeça. Então, ok, tudo bem, o Léo Ortiz jogou apenas 2 minutos, não tocou na bola, nada. Falando agora de quem jogou mais minutos, por exemplo, o Wesley entrou em campo, se foram apenas 11 minutos mais os acréscimos, que aí sim os acréscimos do jogo do Brasil foi realmente grande, foram 7, 8 minutos, e ele foi muito bem, né? Acho que não é surpreendente para ninguém. O Wesley jogou poucos minutos, mas entrou e deu outra dinâmica pelo lado direito do Brasil. Inclusive eu acho que não sei se o Dorival está pensando em colocar ele para o duelo contra a Argentina. Eu acho que seria uma boa opção, pensando para o lado da seleção brasileira. Para o Flamengo, o melhor é o Wesley não entrar em campo. Ele conseguiu, em 11 minutos mais os acréscimos, 3 desarmes, venceu os 6 duelos em que disputou e, além disso, teve 92% de passes. O Wesley mostrando à seleção brasileira o que vem fazendo no Flamengo. Já falando pelo Gerson, o Gerson que começou a partida contra a Colômbia de titular, ele teve uma boa troca de passes durante os seus 28 minutos do primeiro tempo. Defendeu bem, se posicionou melhor ainda. Inclusive o Brasil teve um problema, né, quando o Gerson foi substituído. O Brasil perdeu o Gerson e teve que colocar o Joelinton vacilou no gol da Colômbia. Então, assim, podemos dizer que a saída do Gerson atrapalhou demais a seleção brasileira. Para o Gerson foi uma pena, mas mesmo assim, lembrando que o Gerson já tinha sentido no Fla-Flu e decidiu entrar em campo, assim como foi o caso do Arrascaeta. Falando agora do Arrascaeta, que foi mal, assim como toda a seleção do Uruguai. Arrascaeta não jogou bem, teve uma oportunidade que foi numa finalização de fora da área, no qual o Emiliano Martins pegou sem nenhum tipo de problema. O Arrascaeta jogou 42 minutos, se lesionou, não foi bem, assim como toda a seleção.
do Uruguai. Já falando pelo lado do De La Cruz, o De La Cruz que jogou um pouco mais minutos do que o Arrascaeta, mas, por exemplo, não conseguiu sobressair, nem atuando um pouco mais à frente, já que ele entrou em campo substituindo o Arrascaeta, não conseguiu bem, sendo podemos dizer, um segundo atacante, um armador. E no final do jogo, já que a seleção do Uruguai estava completamente desesperada, ele foi colocado de primeiro volante e também não conseguiu sobressair nem fisicamente, né, nem tecnicamente. Então, assim, podemos dizer que os uruguaios que entraram em campo, os flamenguistas uruguaios que entraram em campo não foram bem, nem De La Cruz, nem a Arrascaeta. Agora sim, outro que, esse sim, que jogou praticamente os 90 minutos, podemos dizer 89 minutos, ele saiu aos 44 do segundo tempo, que foi o Plata. O Plata entrou, jogou a partida praticamente inteira, atuou mais atrás do centroavante do Herné Valencia, que é o centroavante da seleção do Equador. Foi muito bem e foi elogiado pelo treinador Sebastián Beccacece por ele poder atuar em várias funções no ataque e também por sua qualidade no passe. Agora, podemos dizer, por exemplo, depois de passar todo o panorama das eliminatórias nessa primeira rodada, sabemos que terá a segunda rodada, que os jogos vão acontecer na próxima terça-feira. Falando agora sobre o Brasileirão, né? Vai ser prioridade para o Flamengo em 2025. A direção do Flamengo colocou o Brasileirão como uma opção. E isso, obviamente, será refletido na premiação dos jogadores em caso de conquista do clube. Outro que também participou, obviamente, dessa escolha foi o Felipe Luiz, que gosta muito do Campeonato Brasileiro. E lembrando que o último título do Flamengo no Campeonato Brasileiro foi em 2020, com o Rogério Ceni como treinador. Naquela ocasião, o Flamengo perdeu para o São Paulo na última partida, mas o Internacional não conseguiu vencer do Corinthians. O Flamengo conquistou o título ali, o Flamengo conquistava um bicampeonato. E lembrando, destacando claro, a ordem de prioridade do Flamengo para 2025 será primeiro Brasileirão, segundo Libertadores, terceiro Copa do Brasil. E eu, como sou uma defensora que passei praticamente 2024 inteiro criticando o Flamengo por largar o Campeonato Brasileiro quando ele era líder ao fim do primeiro turno, eu estou feliz. Claro que eu coloco com toda certeza a Libertadores acima do Brasileirão, mas eu estou muito feliz que o Flamengo vai olhar com muito carinho para o Brasileirão, que para mim é uma competição essencial e que eu já deixo claro que por mais que o Flamengo possa ganhar várias Copas do Brasil, nunca será o Campeonato Brasileiro. Então eu, em especial, estou muito feliz com isso. Então é isso, as notícias do dia do Flamengo.